Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre muito prazeroso retornarmos às casas espíritas para rever amigos e fazermos novos amigos. Sou muito grato pela oportunidade de estarmos aqui juntos na noite de hoje para aprendermos um pouco mais sobre doutrina espírita, Evangelho de Jesus e a realidade da vida. A nossa proposta de reflexão hoje vai ser em torno das influências espirituais em nossas vidas. A participação dos espíritos em nossas vidas. É preciso deixar como ponto de partida o seguinte esclarecimento. Não é a doutrina espírita quem disse pela primeira vez que os espíritos participam de nossas vidas. A própria história da humanidade e todas as religiões do planeta admitem não só a sobrevivência do ser humano após a morte do corpo físico, quanto admitem a participação daqueles que já viveram aqui na vida dos que ficaram. Isso está em todas as religiões, muito antes da doutrina espírita, e nós vamos pegar para as nossas reflexões duas passagens do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Evangelho, e também todo o Velho Testamento, tem muitos relatos, muitas passagens em que os espíritos desencarnados participam da vida dos encarnados. Isto posto, a primeira passagem, e as duas são todas conhecidas de nós outros, a primeira passagem é a passagem evangélica do Monte Tabor. Lembremos-nos, o evangelista diz que num fim de tarde, Jesus convoca Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos, para subirem ao Monte Tabor. No alto do monte, quando chegam lá, a noite já se fez presente, ou seja, a escuridão toma conta. O evangelista escreve que Jesus se transfigurou em luz. A palavra é essa, ele se transfigurou, ou seja, ele perdeu a sua aparência física e se mostrou com a luminescência espiritual dele. Transfiguração, mudou de figura. A figura corporal de Jesus desaparece e aparece no lugar toda a sua luz espiritual. Em seguida, o evangelista diz que aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. E aqui uma primeira observação. Como é que aqueles apóstolos, os 3 que depois narraram os fatos para que fosse escrito pelo evangelista, como é que aqueles 3 apóstolos sabiam que se tratava de Moisés e de Elias, 2 espíritos desencarnados, se não havia nenhum registro fotográfico de ambos? O mecanismo da mediunidade, o fenômeno da mediunidade, ele se faz presente também na identidade dos espíritos. Então, ao ver aqueles espíritos, eles, mediunicamente falando, eles já sabiam de quem se tratava. Moisés e Elias conversando face a face com Jesus, e imaginemos a cena. Jesus transfigurado em luz e 2 espíritos também radiantes estão ali conversando com ele. Quem é Moisés? Todos sabemos. O introdutor da primeira mensagem do mundo dos espíritos que veio resultar na vinda de Jesus e no Consolador prometido, a doutrina espírita. E por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que efetuou, executou e ensinou e deixou, é um grande espírito. Tanto que está ali face a face com Jesus, dialogando com o Mestre. E Elias, quem é? Bem, os historiadores, os estudiosos do livro sagrado dizem que Elias é considerado um dos 4 profetas maiores. E Jesus, ao se referir a Elias, disse que ele reencarnou como João Batista.
E nos dá uma informação muito curiosa, porque no próprio Evangelho está escrito que Jesus disse que, até então, dos nascidos aqui na terra, Elias, ou seja, João Batista, era o maior espírito que já tinha pisado a terra. Está escrito no Evangelho. Dos nascidos, este é o maior de todos eles aqui na terra. Então, Elias é maior até que Moisés, o encarregado da primeira revelação. Mas nós gostaríamos de fazer uma pergunta para nós mesmos, para as nossas reflexões. Estariam ali aqueles dois espíritos conversando com Jesus num bate-papo ameno? Jogando conversa fora? Que bom encontrá-lo. Como é que você está? Como é que não está? Discutindo o resultado da loteria? Estariam fazendo isso? Não. Jesus não tinha tempo para isso. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, trabalhar constantemente. E Jesus identifica o trabalho dele. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os necessitados, para os sofredores, para os perdidos, para os doentes. Eles precisam de médico e não são. Então Jesus está conversando ali coisas úteis. Com quem? Com dois espíritos que tiveram experiências aqui na terra úteis. Pois é, espírito superior não perde tempo com coisas infantis, coisas do dia a dia, desnecessárias. Espíritos superiores é o tempo todo pensando em duas coisas: nas suas responsabilidades no âmbito pessoal e socorrer os atrasados. Isso está escrito em O Livro dos Espíritos, em duas passagens pelo menos. Quais são elas? Na questão 622 do Livro dos Espíritos, conversando sobre a lei de Deus, ou lei natural, Kardec pergunta para os espíritos se Deus sempre deu ao homem, ao ser humano, a oportunidade de conhecer a sua lei. Ao que os espíritos superiores responderam que nós nunca estivemos desamparados. Em todas as épocas da humanidade, está escrito lá, espíritos superiores encarnaram para fazer a lei de Deus ser conhecida. Não é reencarnaram. Espíritos superiores encarnaram para fazer a sua lei ser conhecida. Espírito superior não reencarna. Quem reencarna é espírito inferior, como nós. Espírito superior vem aqui de vez em quando e vem a trabalho. Seja no campo da religião, seja no campo da ciência, seja no campo da humanidade, em um dos seus âmbitos, não importa. Ele vem sempre para produzir o progresso. Isso, claro, na questão 622. Mas na questão 888A, finalizando a conversa sobre caridade na Terra, São Vicente de Paulo diz o seguinte: a resposta é muito grande, nós vamos pensar uma frase, de acordo com as nossas reflexões. O espírito nunca deve se esquecer, esteja ele encarnado ou desencarnado. Assim como à frente dele tem aqueles que o ajudam a progredir, tem ele o mesmo dever a fazer com aqueles que estão atrás de si. Virou lei socorrer. Virou lei. É uma lei natural. Assim como existem espíritos nos ajudando a progredir, e às vezes a gente se torna tão pessimista, tão revoltado, que a gente nem observa o benefício que nos é dado vindo de outras pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Aqueles dois espíritos, portanto, são superiores e vivem trabalhando para beneficiar os atrasados, Moisés e Elias. E há uma característica muito interessante nesses espíritos, assim como Jesus. Eles ensinam, eles aconselham, eles orientam, apontam o caminho, mas jamais atropelam o livre-arbítrio, o poder de escolha de quem quer que seja. O espírito superior sempre respeita as escolhas alheias. Isso significa que quanto mais a gente quer mandar na vida dos outros, mais inferior a gente é. Quanto mais a gente quer ser dono das pessoas e da vida delas, mais inferior a gente é. Mas voltemos ao tema. Se nessa passagem a gente está enxergando os espíritos superiores como eles são, vamos na segunda passagem, que é justamente ao contrário da primeira. E quem de nós não se lembra daquele pai aflito que se aproxima de Jesus e lhe apresenta o seu problema? Senhor,
eu apresentei o meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. O demônio tem lançado ele no fogo, na água, para matá-lo. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. É um pedido aflito de um pai em sofrimento. O menino sofre muito. O pai ainda disse para Jesus. E Jesus, antes de promover a cura, diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Até quando estarei convosco? O que é que Jesus está querendo dizer? Nós podemos, evidentemente, imaginar o que Jesus está querendo dizer, mas talvez fosse algo assim: ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer pela vossa inoperância? Até quando eu vou sofrer pela vossa inércia? Até quando eu vou ter que sofrer pela vossa incompetência? Até quando eu terei que fazer coisas que compete a vocês fazerem? Mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Ele cura o menino volta ao colo do pai, todo mundo feliz, mas os apóstolos, curiosos, foram ter com Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos afastar este espírito? E eles já tinham autorização para isso. Jesus já tinha concedido autorização para eles afastarem espíritos, curar leprosos, curar todo tipo de doença, enfim, estavam autorizados, mediunicamente falando. Mas aquele espírito eles não conseguiram. E aí Jesus nos esclarece. Esclarecendo a eles, nos esclarece: por causa da vossa pouca fé. Pois que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daí e lança-te para lá, e ele o fará. É nessa passagem que está escrito essa questão da fé do tamanho de um grão de mostarda, que é suficiente para movimentar uma montanha de dificuldades, uma montanha de obstáculos que a vida nos apresenta. Não necessariamente uma montanha física, mas as montanhas que a gente enxerga na nossa frente e a gente desanima na escala do progresso. Mas continua Jesus: mas esta classe de espírito, palavra do Evangelho, esta classe de espírito, só com jejum e oração. Esta classe, então, tem mais? Uma infinidade. Os espíritos, raciocina Kardec, são tão diferentes entre si quanto são os homens encarnados e as mulheres encarnadas. E basta nós desencarnarmos para nós nos somarmos à população espiritual com as características que nós já conseguimos desenvolver até então. De forma que, assim como nós somos diferentes ao infinito, com os espíritos muito mais, porque a quantidade é muito maior de espíritos desencarnados do que encarnados. Kardec vai nos ensinar sobre isso naquilo que a gente conhece como escala espírita e que está no Livro dos Espíritos a partir do item número 100. O que é a escala espírita? Já para a gente ir interpretando as posições e as condições dos espíritos, inclusive a nossa. Como Kardec não conseguiria definir todos os espíritos e as suas tendências e inclinações, ele, com o auxílio da espiritualidade maior, didaticamente, criou uma ordem, criou uma regra, criou uma tabela, criou aquilo que nós conhecemos como a escala evolutiva dos espíritos. E o que ele fez? Ele criou 10 classes de espíritos, ou seja, 10 tipos de comportamento de espíritos, dividindo eles em 3 ordens, da seguinte forma: primeira ordem, só tem uma classe de espírito na primeira ordem. Qual é essa classe? A dos espíritos puros, aqueles que não precisam se limpar de mais nada moralmente falando. Espíritos puros. Exemplo: Jesus, espírito puro. Saiu da classe dos espíritos puros, já é espíritos que têm certas impurezas, mas é como um degradê. E vem até a 10ª classe, onde estão os mais impuros, porque puro na primeira, 10ª impuros. Na segunda ordem, 4 classes de espíritos, que são aqueles espíritos que já passaram da intermediária do progresso. Nesses espíritos já não há mais predominância da matéria, ou seja, das paixões e dos vícios sobre o espírito. Eles sempre dominam, nessas condições, eles já dominam os vícios, já dominam as paixões, já atingiram a fase, passou da intermediária. Aquela turma toda que ainda se
envolve com paixões e com vícios, sejam físicos, sejam morais, estão na terceira ordem. E lá tem 5 classes de espíritos. Para cada uma delas, desde a primeira até a última, repetindo, Kardec coloca as características comportamentais, as vontades, as aptidões, as tendências do que eles gostam, do que não gostam. Pois é, se lá para cima, da metade para cima, eles gostam é do bem e é do amor e é de fazer os outros felizes, a parte de baixo ainda é eivada de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e portam as mais absurdas viciações e paixões quando encarnados. Bem, eu consegui dar uma visualizada quando li a escala espírita, onde mais ou menos eu estou. É ali no limiar entre a 10ª e a 9ª. Lá na rabeirinha. Cada um de nós pode ir lá e ver onde é que se encontra. Mas a gente vai perceber, é interessante isso, sabe por quê? Porque a gente vai perceber que a gente também tem algumas características já dos espíritos que já passaram no meio da escala. Pelo menos de vez em quando, pelo menos com algumas pessoas, a gente já pensa como os espíritos que atingiram o meio da escala pensam. Então há uma luz no fim do túnel para nós aí, não é o trem vindo de lá para cá, não. É a gente que está chegando na claridade espiritual. Então nós estamos ainda cheios de vícios e defeitos, mas a gente já tem lampejos, já tem algumas características dos espíritos intermediários. Pois esses espíritos inferiores são aqueles que participam ferrenhamente junto aos encarnados aqui na Terra, ou buscam fazer isso. Mas Jesus diz que para afastá-los é preciso então ter fé, e vai acrescentar esta classe de espíritos só com jejum e oração. Que tipo de jejum Jesus está falando? Quer dizer que se eu ficar sem comer 3 meses, se eu sobreviver, eu afasto qualquer tipo de espírito? Não. Ilusão pura. Não é disso que Jesus está falando. Jesus disse que não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai do coração, é o que sai da boca porque procede do coração. Então o alimento ele é importante, necessário mesmo, mas nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento é necessário, mas é preciso evitar o excesso, o abuso. E essa é a questão delicada da coisa. E oração, continua Jesus, porque a oração passa a ser então uma defesa para os nossos espíritos. Allan Kardec fez o seguinte questionamento aos espíritos, e são 2 questões, a 274 e a 274A. Existe alguma autoridade entre os espíritos? Ou seja, tem espíritos que mandam nos outros? Existe a possibilidade de um espírito mandar nos outros? Sim, disseram os espíritos, existe uma autoridade e ela é irresistível, de um espírito superior para um inferior. Kardec tenta argumentar questionando se não tem nenhuma forma de se livrar dessa autoridade, e os espíritos disseram, nós dissemos irresistível. Ou seja, Jesus manda sair, tem que sair. Todos os casos no Evangelho é assim. Sai dele e não tornes a entrar, o espírito sai. Em alguns lugares Jesus foi reconhecido pelos maus espíritos. Bem sabemos quem tu és Jesus, o Filho de Deus, cala-te e sai dele. Na República dos Gadarenos, que vieste fazer conosco antes da hora, os espíritos sabiam de quem se tratava justamente pela competência, pela condição moral de Jesus. E a autoridade é irresistível. Pois é, se nós quisermos afastar qualquer tipo de espírito de nós mesmos, de algum ambiente ou para ajudar alguém, só se a gente for moralmente melhor que ele. Senão a gente não afasta nenhum tipo de espírito. Nenhum tipo de espírito. Se eu quiser afastar espírito, eu tenho que ser melhor que ele, moralmente falando. Mas vamos raciocinar um pouco mais, entre aspas, tecnicamente. Jesus no Monte Tabor, no processo da transfiguração, deixou-se ver pela luminosidade do Espírito dele. Luminosidade. Imaginemos a luz do Cristo. Todos nós temos noção do que se trata. Quem já entrou dentro de uma igreja católica, por exemplo, vai se lembrar que os quadros
as estátuas têm sempre uma luminosidade em volta, uma auréola que representa uma luminosidade. E até mesmo nós espíritas às vezes falamos: puxa, fulano é um espírito iluminado, fulano é um espírito de luz. Nós, antes da doutrina espírita, já tínhamos ideia, noção de que aquelas pessoas que são diferenciadas moralmente têm uma luminescência diferente. E é assim que funciona. No Monte Tabor, Jesus mostrou toda a luminescência espiritual dele. E ocorre que Jesus, no Evangelho, vai dizer para nós todos: vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Ora, isso tem duas consequências. A primeira é que existe uma luz em nós. A segunda é que ela está apagada, porque se tivesse acesa, Jesus não mandava brilhar. Então, existe um processo do apagado, como nós, e de Jesus no Monte Tabor, de desenvolvimento. Como ele disse: vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito e muito mais. Significa dizer que ao nos falar que nós somos luz do mundo e que é preciso acender a nossa luz, ele está falando de uma condição particular do nosso espírito, mas que também é de nossa responsabilidade. Acender a nossa luz. Como é que funciona isso? Livro dos Espíritos. O Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, tinha que falar sobre todas as coisas. E fala. Nas duas questões número 88, Allan Kardec perguntou para os espíritos o seguinte: o espírito, o ser pensante, quer perguntar a Kardec, ele tem uma forma qualquer que seja limitada e constante? O que é que Kardec está perguntando? Ora, quem fez esse púlpito fez com uma forma, essa cadeira tem uma forma, o meu corpo tem uma forma. São criações. O espírito é uma criação. Em sendo uma criação de Deus, de que forma cria Deus espíritos? É isso que Kardec está perguntando. Qual é o formato dele? Os espíritos disseram o seguinte: para vós, ou seja, para os encarnados aqui, não. O espírito não tem forma, não tem limites, não tem uma determinação. Para nós, espíritos superiores, sim, tem. O que isso significa? Que nós ainda não temos condições de enxergar espíritos. O que é que nós enxergamos num lance qualquer de evidência? O perispírito, que é a matéria que envolve o espírito. O espírito ainda está lá dentro, entre aspas. Está lá dentro. Então o espírito a gente não enxerga, a gente enxerga perispírito. Podeis, no entanto, continuam os espíritos, porque eles sabiam que a gente não ia entender isso muito bem, interpretar o espírito, nós mesmos, como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. Olha a resposta dos espíritos. E aí a gente pergunta: o que é uma chama, um clarão, uma fagulha etérea, se não alguma coisa que emite luminosidade? Então o espírito naturalmente emite uma luminosidade, é isso que os espíritos estão falando. E estão dando uma forma de comparar. Ao que Kardec pergunta então: mas esta chama, este clarão, esta fagulha etérea, ou seja, o espírito, tem uma cor qualquer? Sim, que vai do escuro ao brilho de um rubi, de acordo com o progresso moral que o espírito conquistou. Então, será um ser de luz aquele que já tem uma moralidade maior. Será um ser apagado aquele que tem a moralidade inferior. De qualquer forma, cada um de nós tem a sua própria luminescência. E ela é toda a consequência do jeito que o meu espírito está neste instante. Mas raciocinemos em sequência. O que é luz? Luz, poderíamos dizer com André Luiz, é um tipo de onda. E onda é ressurreição de energia. Ou seja, essa luz e qualquer outra luz, aquela amarela, são propagadas por ondas, frequência, no espaço e no tempo, e cada cor com a sua frequência. Tanto que quando a gente pega o espectro visível para nós outros aqui na Terra, do infravermelho até o ultravioleta, uma série de ondas, cada uma delas com a sua coloração, de acordo com a frequência.
O que significa dizer que os espíritos estão corretos. Eu tenho uma coloração de acordo com a minha moralidade, ou seja, a minha moralidade emite uma certa onda. Essa onda tem uma cor, que será diferente, evidentemente, dos espíritos superiores e de Jesus. Por quê? Porque o meu nível moral é muito inferior ao deles. Mas raciocinemos ainda em sequência. Nós já sabemos que se existem duas ondas de frequência diferente, elas convivem no mesmo espaço sem problema nenhum. Se trouxermos um rádio aqui nesse instante, ele é capaz de uma infinidade de sintonia, porque são frequências diferentes as emissoras. Então nesse espaço tem todo tipo de onda, todo tipo de onda. Dos celulares, das televisões, das emissoras de rádio e assim sucessivamente. Precisa sintonizar. Mas se duas ondas estiverem na mesma frequência, elas podem se acoplar uma à outra, ou seja, entrar em sintonia, entrar em consonância, em ressonância, de forma que a luz que eu emito pode entrar em sintonia com a luz que um outro emite. Eu tenho comigo que vocês já perceberam as consequências. Nós todos aqui estamos pensando, cada um de nós emitindo a sua própria vibração, formando aqui uma nuvem de pensamentos, mais ou menos homogênea, porque nós estamos aqui em busca dos mesmos interesses, das mesmas intenções, muito parecidas as intenções nossas aqui. Então, há aqui um oceano de energia, terminologia de André Luiz, energia pensante. Mas cada um de nós pensa, e cada espírito desencarnado também pensa, e está todo mundo fornecendo energia pensante então para o planeta. Ora, o que é o umbral então, se não a somatória das energias dos seres que pensam aqui na Terra, encarnado e desencarnado? A maioria da Terra é otimista ou é pessimista? Tem vícios ou não tem vícios? Que tipo de atmosfera espiritual nós temos então em torno da Terra? Umbral. Umbral, porque a gente vive no negativo. A gente vive no negativo. A maioria, pelo menos. Então, enquanto a gente não vencer essas barreiras, nós não iluminaremos o mundo com Jesus. É por isso que ele fala que quem vai iluminar o mundo somos nós. Vós sois a luz do mundo, ou seja, quem mora aqui. Tem que fazer brilhar a luz de tal forma que ilumina o aspecto espiritual do planeta. É obrigação nossa. Obrigação nossa. Vou falar da minha casa, experiência do meu lar. E eu tenho comigo que vai ser compatível com a experiência vossa. Às vezes, lá em casa, eu vou falar uma coisa, minha mulher fala na minha frente, no mesmo assunto. Às vezes eu vou falar, ela fala, nossa, eu começo a falar, ela fala, estava pensando nisso agora. E o contrário também é verdadeiro. Aliás, um dia desses, eu saí lá de dentro de casa, fui até o fundo onde ela estava trabalhando. Eu ia falar para ela que eu ia fazer um café para nós dois. E eu falei, amor, ela falou, pode fazer o café. Acontece isso com vocês também, eu tenho certeza. Não é milagre. Não é sobrenatural. É simplesmente as ondas pensantes. E como a gente tem certas afinidades, é mais fácil de captar a ideia que está flutuando. Perceberam? É comum. Isso é estudado pela ciência. Isso é estudado pela ciência. A força do pensamento positivo. Existem grupos sendo ensaiados relacionados à eficiência da prece. Reúne-se um grupo de pessoas para rezarem por um grupo de doentes em determinado lugar, sem que aquele grupo de doentes saiba que está recebendo a oração. Pois aquele grupo de doentes, em comparação com outro grupo que não recebe oração, sara mais depressa. Precisa de menos remédio e menos tempo de internação. Ou seja, o pensamento, a oração através do pensamento, surte efeito. Pô, mas é verdade, se é a onda, produz efeito. Mas quem é a causa? Aquele que gerou a onda. Então o nosso pensamento também está sujeito à lei de ação e reação. Então quando Kardec pergunta na questão 833 do Livro dos Espíritos, o que é que há de liberdade no homem, máxima aqui na Terra? O pensamento.
Aí Kardec pergunta em sequência, mas o homem é responsável pelos seus pensamentos? Sim, diante de Deus. Por quê? Porque pensamento tem efeito. Pensou bem de alguém, energia positiva, já ganhou um bônus hora. Pensou mal de alguém, já perdeu um bônus hora, porque já surtiu o efeito lá. Tem raiva de alguém, é a mesma coisa que for lá e agredir fisicamente, diante da lei de Deus. A mesma coisa, porque o pensamento tem efeito. Bem, vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, 5 questões a respeito do tema. Kardec questionou o seguinte para os espíritos superiores: os espíritos, de uma forma geral, para o nosso dia a dia, se interessam por aquilo que fazemos, os encarnados? Podem ver o que fazemos? Sim. Nada é vedado aos espíritos. Desde que eles tenham interesse por aquilo que estiveres fazendo, eles poderão ver e assistir, portanto, o tempo todo. Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, foi taxativo: nós estamos sempre envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Onde nós estivermos, haverá espíritos nos observando, de acordo com o interesse deles naquilo que estivermos fazendo. Ora, se há interesse, é de acordo com a moralidade deles. Guardemos isso. Na questão seguinte, questão 457, Allan Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos. Todos. Até mesmo aquele pensamento que você quer esconder de você mesmo. Sabe aqueles pensamentos que de repente entram na cabeça da gente? Meu Deus, de onde eu tirei isso? Como é que eu comecei a pensar isso do nada? São ondas pensantes que estão por aí. A gente passa e capta elas. A gente capta com a nossa mente. E o problema não é captar, o problema é se ela vai ficar ou não. Aí entra o ensinamento de Jesus, que a gente não presta muita atenção, quando ele diz: vigiai e orai. Para quê? Para não cairdes em tentação. Ou seja, para não se deixar levar pela ideia infeliz e cair na tentação de colocá-la em prática. Porque os grandes espíritos não nos tentam, eles nos indicam e nos aconselham caminhos. Mas os maus espíritos, eles querem que a gente caia em tentação. Tanto que Kardec vai perguntar na questão 459, e nós todos conhecemos essa questão, quantas vezes não é falada nas palestras espíritas, e nós mesmos quantas vezes já não devemos ter falado aqui. Os espíritos participam de nossas vidas? Sim, de tal forma que o de ordinário, na maior parte das vezes, são eles que vos dirigem. O que significa dizer: eu bato no peito dizendo que na minha vida mando eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, não tem satisfação para dar para ninguém, sou maior de idade, sou livre e independente. Quando eu falo isso, eu já estou na mão dos espíritos faz tempo. Por quê? Porque eu estou eivado de orgulho e de vaidade quando eu falo isso. Tomada certinha para os espíritos se conectarem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os espíritos guiam a gente aqui na Terra e a gente não presta atenção. É isso que Jesus quis dizer: vigia e ora para você não cair em tentação. Vocês já ouviram, com certeza, já viram e ouviram aqueles seres humanos que cometem alguns crimes bárbaros, que os repórteres vão lá perguntar para eles: o que é que aconteceu? Por que você fez isso? Rapaz, eu não sei, eu não vi, não lembro de nada. É verdade. Não lembro de nada. E é fácil entender por quê, estudando a coisa como ela é. Nós vamos estudá-la. Questão 467. Kardec questiona qual é o mecanismo da tentação. Qual é o mecanismo, por que acontece isso? Por que os espíritos participam de nossas vidas? Por que eles nos dirigem? E os espíritos disseram para Kardec o seguinte: o que atrai espíritos para junto de vós, os encarnados, são os vossos pensamentos. Então, pensamento atrai espírito que pensa igual.
mas os vossos desejos os convocam. Se o pensamento atrai, desejo convoca. Eu estou aqui pensando, então a vida é assim mesmo, não sei o quê, mas eu estou com um desejo enorme de pegar alguém pelo pescoço. Eu estou convocando espíritos violentos para junto de mim que tem interesse que eu faça isso. É isso que eles estão querendo dizer. E a tentação está aí. Falar em tentação, todos nós conhecemos aquela figura onde aparece, figura de linguagem, né? Onde aparece dois serizinhos em torno da nossa cabeça. De um lado o anjinho, todo delicado, angelical. Do outro lado, o coisa ruim, o tinhoso, o Satanás, o sete pele, o demônio, não importa o nome. E os dois participam do nosso mundo íntimo. O que esse aqui fala? Raciocinemos com Allan Kardec, para a gente entender do que se trata, para ver o quanto nós estamos nas mãos dos espíritos e não prestamos atenção. Kardec estuda o tema das obsessões no livro dos médiuns, principalmente no capítulo 23 da segunda parte. Ele diz o seguinte, estamos sintetizando, vale a pena ir lá estudar. O espírito, quando ele tem interesse em alguém, quando ele tem interesse em determinada pessoa por conta do tipo de vida que aquela pessoa leva, ele, e porque está invisível, ele se aproxima da pessoa e não é visto. Então, ele pode entrar dentro da minha casa, dentro do meu carro, ele pode entrar lá dentro do meu trabalho, ele só não entra aqui no centro espírita. Por quê? Porque os bons espíritos brecam ele lá na porta. A não ser que ele demonstre desejo por aprender ou para se tornar um espírito melhor. Senão ele fica preso lá fora. E aí a gente entra aqui dentro daquela maneirada, toma um passe, que alívio. Chega lá fora, daí meia hora já está pensando tudo errado de novo, porque o espírito já juntou outra vez a sua vítima. A gente não vigia. Aí chega amanhã e fala, fui no centro, não adiantou nada, aquele centro está fraco. Vou mudar de centro. A culpa não é do centro, a culpa é da gente. Onde a gente merecer, vai estar o benefício. É assim que funciona. Mas voltamos. Então o espírito nos observa. Acontece que me observando, ele não só lê meus pensamentos, quanto ele vê as falhas energéticas do meu corpo perispiritual provocadas pelos meus vícios. Porque todos os nossos vícios, todos os nossos erros morais estão gravados na mente do espírito e refletidos no perispírito, ensina André Luiz. De forma que um espírito, como ele tem paciência, ele tem tempo, ele passa um dia me observando. Passa 2, 3, uma semana, 1 mês, 2 meses, não importa. Até ele perceber do que se trata, de quem se trata e quais são as minhas tendências negativas, viciosas, quaisquer que sejam elas. Ele observa. E aí ele vai se aproximar de mim, já sabendo do que se trata e com o plano traçado. Então o espírito descobre alguém, por exemplo, que tem tendência ao álcool. Ele chega e começa. Faz tempo que você não toma uma, hein? E você gosta. Ou a pessoa faz muito tempo que parou. Rapaz, você parou faz tempo, hein? Puxa vida, você é forte de opinião mesmo. Mas você lembra como é que você era mais feliz quando você bebia? Você era mais alegre, mais expansivo? Você tinha mais amigos? Você era convidado para festinha toda semana? Agora está aí borocochô, quieto, ninguém te chama para nada. Uma só, rapaz, não faz diferença. Você para quando você quer, você já provou. Aliás, você bebe com dinheiro que é seu, ninguém tem nada com isso, você é maior de idade. Ele fica martelando. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Daqui a pouco eu falo, é verdade, hein, rapaz, estou perdendo meu tempo. Eu era muito mais tranquilo, muito mais feliz, levava a vida de boa quando eu tomava umas e outras. Ah, vou lá só tomar uma hoje. Ele deixa você tomar só um. E continua falando, na semana que vem você toma de novo. Daí é dia sim, dia não, daqui a pouco é todo dia. Ele já conseguiu o que ele queria. Quando você passa dessa primeira fase que Kardec chama, quando você não, quando nós passamos dessa primeira fase, que é a da influenciação, a gente entra na segunda, quando a gente já aceita o raciocínio do espírito. Nós estamos falando do álcool, mas também é do cigarro, das drogas ilícitas, é do sexo desregrado, da comilança, de falar mal da vida dos outros, de ficar apontando defeito para os outros. Tudo é vício. É vício.
Tudo que é vício, o espírito vai aproveitar. Quando ele me convence, eu já estou na segunda fase do processo que chama-se fascinação. Eu já dei razão para ele. E aí alguém vem falar comigo. O que eu falo? Na minha vida eu tomo conta eu sei o que eu estou fazendo. Mas esse espírito é tão esperto que ele vai começar a fazer força para me afastar das pessoas que poderiam me esclarecer, que poderiam me socorrer, que poderiam desmascará-lo, que poderiam me ajudar a me ver livre desse espírito. Então, se eu sou um frequentador de uma religião qualquer, mas vamos falar dos espíritos, porque somos espíritos, ele vai começar a colocar na minha cabeça mais ou menos o seguinte: rapaz, você vai no centro hoje, olha a chuva que está caindo, larga a mão, você já foi a semana passada, para que você vai lá? Deixa de ser bobo, rapaz, você vai se molhar todo. Chega lá uma palestra chinfrinho, Navarro que vai falar lá. Por que você vai no centro hoje? Você está cansado, está cheio de passista lá, você não vai fazer falta não. Aliás, ninguém dá mais valor nenhum para você não. Você não reparou como é que lá ninguém te cumprimenta mais do jeito que era? Fica enfiando caraminhola na cabeça. Aliás, aquele centro que você frequenta lá está muito fraco, por que você não baixa no outro centro? Ele vai desencaminhando gradativamente, ele tem tempo. E aí a gente decide, eu vou baixar no outro centro mesmo. Ele não deixa. Se a gente chegar aí lá, logo ele tira da gente de lá também. Porque não interessa para o espírito que a gente alcance a liberdade, o conhecimento que nos faz livre, segundo Jesus. Fascinou, já convenceu. Aí ele vai afastando a gente do convívio social e vai embrulhando a gente com pessoas que têm a mesma viciação. Quando a gente se entrega totalmente, passa para aquilo que se conhece como obsessão, ou subjugação, ou antigamente possessão. O espírito já tomou conta. É o caso desses criminosos que não sabem o que aconteceu. Por quê? Porque se deixaram levar pelos espíritos de tal forma que o espírito já dominou completamente. Quando o espírito consegue aquilo que ele imaginava, que ele planejou, que ele sonhava, ele deixa o encarnado e vai embora tocar a vida dele. E o encarnado vai pagar pelas consequências diante da lei dos homens e de Deus. Um dia perguntaram para Chico Xavier sobre isso. Ele visitava o Carandiru. Chico, quando você vai no Carandiru, você vê muitos obsessores lá dentro? Está cheio de criminosos lá dentro? Ele falou, não, eu só vejo mães lá dentro. Os obsessores já estão tudo aqui fora porque já fizeram o que queriam fazer. Não precisa perder tempo lá dentro. Então nós precisamos prestar atenção no que a gente faz, porque nós estamos sujeitos sempre a espíritos nos induzirem. Mas eles se aproveitam do quê? Das nossas tendências. Eu posso não ser vicioso nesta existência, mas para trás já fui muito mais. E isso está marcado no meu perispírito. Então tudo que ele soprar em mim, reverbera na minha memória espiritual as consequências prazerosas do passado. E isso chama-se tentação. E como eu não vigio com Jesus e não troco os pensamentos menos felizes que aparecem na minha cabeça, se é pessimismo eu deixo continuar, se é ironia eu deixo continuar, se é maledicência eu deixo continuar, se é crítica eu deixo continuar, o resultado é o que mesmo? Desastre. Então este espírito sopra tudo aquilo que eu já conheço. E eu preciso provar para ele que eu já não caio mais em tentação. E Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Em oração a gente pede. A oração é então um mecanismo para aumentar a frequência do nosso espírito. Se aumenta a frequência, foge da sintonia com os espíritos de frequência mais lenta. Então a oração é uma bênção em nossas vidas, mas ela tem que ser de coração e de entendimento. A gente pode rezar 1 milhão de Pai Nosso, se não tiver coração no meio, não adianta nada. E o que é que esse outro espírito aqui, ele fica só assistindo a tentação? Não, ele também fala. Aliás, ele fala antes do tentador. Mas o que é que esse anjinho fala para nós? Aquilo que a gente ainda não conhece direito. Porque a gente não conhece os prazeres do perdão 70 vezes 7 vezes. A gente ainda não conhece o prazer de ser bom no limite de nossas forças. Ele nos aconselha em cima daquilo que Jesus nos orientou. Então um anjinho aqui desse lado fala para mim assim, Navarro, tem paciência. Aí eu falo para ele, mas quem consegue ter paciência com a esposa dessa? Ou alguém fala, quem consegue ter paciência com o marido desse? Navarro, tem paciência, mas olha o trânsito, eu estou atrasado. Tem um cara lá de Mirassol me atrapalhando o trânsito. O que ele veio fazer aqui em Rio Preto?
Navarro, tem paciência, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não, comigo é bateu, levou. Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair dela. Esse aqui, o anjinho, fala tudo o que Jesus veio ensinar para nós há 2000 anos. Só que eu ainda não sei o resultado disso. Então eu estou aprendendo agora. Quem tem mais chance? Do outro lado, né? Por conta das nossas características. Só que agora a gente está se esclarecendo. Antes a gente não sabia como é que se formava a coisa e se dava a coisa. Agora a gente já sabe. Então não há uma luta desigual. Nós é que não temos optado pelo lado certo. Serenidade, paciência, engole, cala, oferece a face esquerda, esconde da mão esquerda, não repila aquele que te pede emprestado, caminha 2000 passos com quem pede para caminhar 1000, ou seja, faça mais, faça sempre mais no bem. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Coisas que Jesus ensinou. Mas aí Allan Kardec vai perguntar então na última das 5 questões, questão 469, qual é o mecanismo para afastar espíritos e nos proteger da tentação? Nós já sabemos que é só mudar o jeito de ser, mudar o pensamento. Mas na prática, o que é que os espíritos aconselham? 2 coisas. Primeiro, pratique o bem. Simples, pratique o bem. Ora, o que é praticar o bem? É tornar a vida das pessoas que convivem com a gente um pouco melhor naquilo que depender da gente. Simples, fácil, não é? Madre Teresa de Calcutá tem uma definição muito interessante a esse respeito. Ela nos aconselha o seguinte: não permita nunca que alguém saia de perto de você em piores condições do que quando chegou. O que significa? Que qualquer pessoa que se aproximar de nós, quando houver a separação da presença, quando a gente se ausentar, que a vida daquela pessoa esteja melhor do que quando a gente chegou. Tem sido assim em nossas vidas? Quando a gente chega lá em casa, sejamos francos, é uma avalanche de alegria. Olha que benção, ele já chegou. Deus é grande. Como eu sou feliz com esse cara na minha vida. Ou quando eu chego lá em casa, um olha para o outro, ele já chegou. Como é que é onde a gente chega? Fazer o bem é tornar a vida das pessoas melhor. As pessoas se sentirem bem com a gente. Gostar da gente. Falar, nossa, que bom que você chegou. Nossa, mas você já vai. Tá cedo, fica mais. Depende só da gente, praticar o bem. Ora, quando a gente vai praticar o bem, a gente está caminhando junto com a lei de Deus, que é a lei de amor. Caminhando com a lei de Deus, que é a lei de amor, significa que nós estamos melhorando a nossa vibração e nos aproximando da vibração dos espíritos que trabalham para o amor ser implantado na Terra. Ou seja, quando eu começar a trabalhar no bem, eu me transformo num trabalhador de Jesus, para melhorar o panorama do mundo. Consequentemente, eu chamo a atenção dos bons e me afasto dos maus que não gostam do bem. Mas André Luiz nos ensina que o pensamento é o alicerce de todas as nossas construções. Ora, se eu vou fazer o bem, isso já nasceu no meu pensamento. Se já nasceu no meu pensamento, a vibração já é melhor. Eu já me defendo dos espíritos menos felizes. Mas é preciso perseverar até adquirir uma certa autonomia, porque eles vão tentar nos desencaminhar. Sempre, para não ver nós progredirmos. Então nós teremos que perseverar. E é o que Jesus disse, aquele que perseverar, este vai conseguir. Segunda atitude, confia em Deus. Confia em Deus. Ora, o que é confiar em Deus? Simples. Simples. Não reclama de nada não, e nem de ninguém. Porque está tudo certo. O que é que está errado? O jeito que eu enfrento a vida, as circunstâncias e entendo as pessoas. Porque se está acontecendo algo, e esse algo que está acontecendo está dentro da criação divina, e Deus é a causa primária e a perfeição é a própria perfeição, ora, o que está acontecendo é o que eu preciso experimentar. Para quê? Para aprender e mudar. Inteligentemente, nunca pela violência, nunca pelos instintos inferiores. Então, confiar em Deus é deixar de reclamar das situações e das pessoas. Mas qual que é o problema? O problema é que essa chuva não para. Mas se tivesse seco, olha que secura, quem que aguenta? Se está frio, está frio. Se está calor, a gente reclama do calor. A gente reclama de tudo. Só espíritos menos felizes vão caminhar com a gente. Bem, para irmos encerrando o nosso bate-papo, eu queria passar para vocês uma experiência que eu vivi. Foi uma lição para mim e isso aconteceu uns 30 anos atrás, aproximadamente. Era uma sexta-feira santa e a sessão da tarde ia passar Jesus de Nazaré. O filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Filme extraordinário, eu sempre gostei. Aliás, faz tempo que eu não assisto.
pela enésima vez. Mas naquele dia eu ia assistir Jesus de Nazaré. E eu estava sozinho em casa, me preparei para isso. Mas por conta dessas vicissitudes da vida, o telefone tocou e eu precisei já me ausentar de casa. Precisei sair. A mulher e as crianças não estavam. E eu precisei sair também. Vamos desligar a televisão e ir embora. A mensagem mediúnica foi direta. Não desliga a televisão porque tem uma plateia enorme de espíritos aqui para conhecer Jesus, para assistir Jesus. Falei, vixe, como é que é? Pensei comigo. Espíritos estão aqui dentro da minha casa para assistir Jesus de Nazaré? Sim. Confirmação, sim. Falei, meu Deus, como a espiritualidade maior é interessante. Trazem espíritos que não conhecem Jesus, que não têm contato com a doutrina de Jesus, para assistir o filme de Jesus na minha casa. Eles só podem ter vindo com espíritos que os guiaram até lá, porque sabiam que eu ia assistir Jesus de Nazaré. Mas aí eu comecei a pensar, falei, bom, se tem espírito que vem assistir Jesus de Nazaré, deve ter espírito também para assistir novela sensual, filmes pornográficos, programas jornalísticos violentos, Faustão da vida, já que tocou no nome. Tem então espírito para assistir qualquer tipo de coisa? Sim, assim, ó. Então quem é que escolhe o tipo de espírito que entra lá dentro de casa? Nós mesmos. Nós mesmos. Com aquilo que a gente põe lá na televisão, a gente está escolhendo a plateia de espírito que vai frequentar a nossa casa. Por consequência, os espíritos, quanto mais esclarecidos e superiores, mais eles gostam daquilo que reflete a harmonia universal, a bondade, o amor divino. Quando se trata, por exemplo, de músicas, os espíritos superiores gostam de músicas orquestradas, cantos gregorianos, óperas maravilhosas, que nos remete à sinfonia universal. Essas músicas que nós estamos tocando lá em casa, né? Enquanto os espíritos superiores gostam desse tipo de música, nas casas dos encarnados aqui, é na boquinha da garrafa. É beber, cair, levantar. É todo tipo de paixão, é todo tipo de desequilíbrio moral, desequilíbrio vicioso. Carnaval está chegando. Que tipo de espírito gosta disso tudo aí? Enquanto os grandes espíritos, Bezerra de Menezes, um deles, durante o carnaval, literalmente montam pronto-socorros próximo aos ambientes do carnaval para socorrer os desequilibrados, encarnados e desencarnados, a maioria se joga na bagunça, na viciação e no desequilíbrio. Os grandes espíritos estão trabalhando no bem. E nós estamos escolhendo que tipo de espírito para conviver com a gente dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do carro, no trânsito lá de Rio Preto. Que tipo de espírito? São atraídos pelos nossos pensamentos e pelos nossos desejos? Simples assim. Acontece, como dissemos lá atrás, as nossas marcas morais negativas estão impregnadas no nosso perispírito. Ou seja, existe no nosso corpo perispiritual determinados fulcros energéticos, digamos assim, que representam energias negativas decorrentes das nossas viciações. André Luiz nos explica que essas energias menos felizes que nós geramos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações aqui na Terra, ficam registradas no perispírito, e quando de uma encarnação, de uma reencarnação, o corpo físico é que vai filtrar essas energias num processo de doença. Acontece que os espíritos viciosos estão aí com os perispíritos deles todos manchados, em desequilíbrio. E a presença constante junto de nós outros faz com que a gente comece a perceber os desequilíbrios fisiológicos deles. Um perispírito manchado de um espírito cheio de energia ruim por conta dos desequilíbrios morais dele, em proximidade com o meu perispírito, como há um pouco mais de tempo, um pouco mais de frequência, um pouco mais de presença, já eu estou sentindo aquilo que ele tem marcado no perispírito dele. Aí eu tenho sintoma de uma doença, só que eu vou no médico, faço 1000 exames e não tem doença, mas eu tenho sintoma.
Aí eu falo, puxa, esse médico é muito ruim, não deu nada, aí eu vou atrás de outro médico. São doenças fantasmas que se apresentam junto de nós por conta dos espíritos que convivem conosco. E acabam por imprimir, depois de um certo tempo, essas doenças no nosso corpo físico. E quem começou tudo isso? Eu, com a minha invigilância. Daí a necessidade da oração, de tomar o passe, de manter o nível vibratório melhor lá fora através da vigilância. Está em nossas mãos. Assim como está em nossas mãos introduzir Jesus dentro da casa da gente. Os centros espíritas trabalham insistentemente para que nós entendamos do que se trata o culto do Evangelho no lar. Quando nós introduzimos o culto do Evangelho no lar em nossas casas, nós acendemos uma luz espiritual lá dentro que chama a atenção dos espíritos superiores, que começam a nos visitar na medida em que a gente persevera. Algumas pesquisas dão conta de que o brasileiro assiste 4 horas de televisão em média por dia, fora o tempo que vive perdido nas redes sociais emburrecedoras, porque não deixa se esclarecer. Mas nós não achamos 15 minutos de evangelho no lar por semana para viver com Jesus. É 4 horas de televisão por dia, não sei quantas horas de WhatsApp, Instagram e outras coisas mais. E não temos 15 minutos por semana para Jesus. Porque o evangelho no lar, para quem ainda não faz, é feito em média da seguinte forma: você escolhe um dia, qualquer dia, é seu dia. Você escolhe qual é o melhor dia para você. E qual é o melhor horário, mas tem que ser sempre naquele dia e naquele horário. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, põe em cima da mesa um pouco de água para ser fluidificado, faça uma prece antes, sempre naquela hora. Por que sempre no mesmo dia, na mesma hora, Navarro? Para que os espíritos consigam se planejar para se fazer presente na sua casa. Os grandes espíritos, os espíritos trabalhadores do bem, os esclarecidos, eles não têm tempo a perder, tudo neles é na base da agenda. Nós é que somos destrambelhados, vai levando a vida do jeito que a gente quer. Então, se eu marcar sempre aquele dia, sempre naquela hora, com certeza, quando um ou mais, 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio, disse Jesus. Os grandes espíritos estarão junto conosco. E onde entra um bom espírito, os maus saem pela janela, diz a doutrina espírita. Então eu escolho a presença de espíritos dentro da minha casa. E com o tempo, com a introdução do Evangelho, a gente vai aprender a falar um pouco mais baixo com as pessoas. Vai ser um pouco menos áspero, vai ser um pouco menos crítico, um pouco menos cobrador e acusador. A gente vai ser mais solícito, vai fazer mais favor, vai ser mais carinhoso, mais amoroso, mais respeitador, pela influência dos bons espíritos. Mas é preciso fazer opção. Os bons espíritos não nos tomam pela mão, vai lá e faz o culto do Evangelho no lar. Não, mas os maus vão lá e enfiam a gente no vício. É preciso escolher melhor as nossas companhias, com quem a gente quer andar. Eu não vos deixarei órfãos, disse Jesus, mas, no entanto, nós não temos convidado Jesus para vir para perto de nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, disse Jesus. A gente está fugindo do consolo, do conforto e do socorro de Jesus para cair na viciação do mundo. Opção nossa, e queremos ser felizes. Não tem jeito. É preciso vigiar e orar. É preciso se transformar numa pessoa melhor para se ver livre das tentações da vida e atingir o patamar dos espíritos superiores. E aí, nessas condições, a gente consegue perceber a felicidade que nos está reservada, que será sempre resultado das nossas escolhas, das nossas opções. Optemos então por Jesus, sempre por Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.